Uma linda e verdejante vida a você, uma linda e maravilhosa vida. Eu sou Munhoz, metafísico, numerólogo, runemal, cartomante e benzedor. Como vocês estão? E hoje, domingão, é dia de fazer a leitura das runas para o seu signo. A gente fala sobre 3 pontos dessa leitura: você, a sua vida amorosa e a vida dentro do trabalho ou das finanças. Sempre nessa ordem. A primeira runa é sobre você e os aspectos gerais. A segunda é sobre trabalho, ou a segunda é sobre relacionamentos. E pode ter relacionamentos que não sejam amorosos. E a última sobre trabalho, tá bom? Não deixe de conferir a leitura dos signos para o mês. Eu vou deixar no card acima essa leitura, que aí se você já confere, já faz a comparação entre a leitura semanal e a leitura mensal. Lembrando que nosso canal tem vídeo quase todos os dias, exceto quinta e sexta. Quinta e sexta não tem vídeo de conteúdo, só tem vídeo de previsão que eu faço todos os dias pela manhã. Então, pela manhãzinha ali, por volta das 8h30 até as 9h30, tá saindo vídeo no Shorts ou nos nossos outros canais, nas nossas outras redes sociais, sobre previsões. Bom, feito isso, falado disto, vamos à leitura dos signos. Bom, o que nós temos para o signo de Áries para esta semana, arianos? É muito interessante, que eu vejo que é uma semana talvez de dar uma olhada nas suas senhas, nas suas documentações, tá bom? É uma semana que já começa a nos trazer um entendimento. Seria interessante você rever as documentações ou também pensar em fazer upgrades, fazer vários upgrades, sejam upgrades nas tecnologias que você tem acesso, seja upgrades no seu conhecimento. E aí eu falo que é no conhecimento porque quando eu olho para a runa do trabalho, a gente tem a runa que está muito marcado a parte da fala. Então seja interessante que comece a pensar numa pós, numa especialização, talvez numa segunda formação ou na primeira formação, caso você não tenha. Também é importante que essa formação não signifique que seja uma formação acadêmica. Talvez seja uma aquisição de habilidades para que você possa ter mais competitividade, tá bom? Parte amorosa, arianos, vão com calma, freie as suas ações, não significa que vocês não devam agir, mas respirem fundo pelo menos umas 1555 vezes antes de agir, tá bom? Essa semana tem um pedido de reflexão para vocês, arianos, em relação à parte dos relacionamentos. E aí, nesse sentido aqui, tá me pedindo relacionamentos como um todo, não somente o relacionamento amoroso. Então, ariano, ariana, será bastante interessante que você tenha uma postura mais reflexiva antes de fazer qualquer ação dentro do relacionamento. Parte do trabalho, já tinha dado um pequeno spoiler, ele vai nos trazer essa ideia da comunicação, juntamente com a runa que saiu para você, pessoalmente falando. Seria interessante você aumentar a sua bagagem, tá? Porque ali a gente tem a runa da boca, e a runa da boca fala de comunicação, troca de informação, pedidos, e também fala sobre expor-se, estar exposto. E ali a gente tem um conjunto das duas, então vai ser muito pedido do seu conhecimento pessoal. Signo de touro, o que nós temos para vocês, taurinos, taurinas? É uma semana de reencontros, principalmente, creio que seja reencontros com, talvez não muito agradáveis, mas são reencontros necessários, tá bom? A runa Gebo, que é a runa que vai reger essa semana, taurina,
ela é uma runa bastante interessante, já tem uma tendência positiva, mas aqui ela me traz a ideia dos reencontros e que não são necessariamente benéficos, tá bom? Mas é uma semana de talvez fechar algumas parcerias e também entender que algumas parcerias devem ser finalizadas. É fechar as parcerias e fechar as parcerias. Já na parte dos relacionamentos, pouca fluidez, dificuldade em fazer as coisas darem seguimento. Também a gente mostra dentro dessa runa sentimentos que não estão sendo correspondidos, né? Não na medida que você queira, tá? Então pode ser que seja uma semana mais difícil em relação a lidar com o relacionamento por questões de mágoas passadas, né? Mágoa passada, uma analogia que a gente faz é você ficar olhando para trás no rio, as águas que já passaram e você fica repassando elas na cabeça, sendo que elas já não estão mais lá, né? O acontecimento já foi e você fica reprisando ele. Já na parte de trabalho, a gente tem uma runa interessante, que é a runa Ig, trazendo essa ideia de uma nova possibilidade de um trabalho. Não que você necessite sair do trabalho do qual você está, mas surgindo sim uma nova oportunidade e tendo que buscar forças em você mesmo para superar algumas adversidades esta semana. Então surgem essas duas situações, a busca da força pessoal para enfrentar adversidades dentro do trabalho, mas também surgindo a oportunidade talvez de uma segunda, terceira ou quinta renda extra, por que não, né? Gêmeos, vamos para o signo de Gêmeos. Bom, é uma semana de bastante fluidez para nós geminianos. Ela traz a ideia de um centramento emocional necessário essa semana. Foca no emocional, centra ele, mantenha a calma, que as coisas elas vão acontecendo, por mais talvez deslocadas que elas possam estar. Se você equilibrar seu emocional, você consegue surfar nessa onda. Na parte do relacionamento, momentos mais tranquilos, uma semana mais agradável dentro dos relacionamentos, tá? Aqui eu já vejo somente no relacionamento amoroso, não tanto nos outros tipos de relacionamento. Lembrando que a gente tem vários tipos de relacionamento, só que toda vez que a gente fala de relacionamento, a gente só lembra do amoroso, tá? E na parte do trabalho, bom, geminiano, como eu falei, atenta às suas emoções. Ali está mostrando um certo desânimo na parte do trabalho, talvez algumas coisas demorando para engrenar, ou você precisa manter um certo ritmo e um certo cadenciamento para manter isso. E ali está dizendo que essa semana para nós geminianos pode ser uma semana um pouco mais difícil, porque está precisando movimentar e criar hábitos. E a gente não está criando, então está sendo difícil. Está tendo repetições do mesmo erro e procrastinação. Então, uma semana do qual a gente tem que se atentar a isso para criar hábitos positivos e hábitos vencedores. Bom, vamos para o signo de Câncer. Câncer ao contrário da runa de Gêmeos, né? Para quem viu a previsão de Gêmeos aqui atrás, e em vez de estar pulando para o seu signo, está seguindo na ordem. Observa que Câncer, na verdade, ele começa com a runa oposta, o sentido oposto ao de Gêmeos, né? Enquanto Gêmeos vem essa runa no sentido facilitador, esse vem no sentido opositor. Então não é uma semana também para vocês cancerianos tomarem atenção para não provocar exageros emocionais, tá? Muito da sua semana pode vir a ter uma certa dificuldade de acontecer as coisas, ou melhor dizendo, uma dificuldade em dar novos inícios, justamente por conta de alguns exageros emocionais. Parte do relacionamento em transição. Eu vejo nessa runa aqui
algumas danças de cadeiras em termos do relacionamento. Talvez seja a hora de você pensar se esse relacionamento está valendo a pena verdadeiramente. Se esse relacionamento está sendo uma contribuição para você ou simplesmente um cobertor de orelha. Na parte do trabalho, oportunidade muito grande de iniciar projetos novos, tá? Iniciar projetos novos. Para o canceriano, essa semana está muito boa para iniciar projetos novos, tá? Tanto iniciar quanto criar toda uma estrutura para que esse projeto cresça de uma maneira bastante eficaz, tá bom? Então, atente-se a isso. Talvez seja também o chamado para uma nova área de trabalho. Leoninos, leoninas, o que nós temos para esta semana para vocês? Leoninos, a gente tem aqui como a runa pessoal dessa semana, a runa Ótila. A runa Ótila, e olhando para o conjunto da obra, ela está me contando que talvez seja uma semana bastante próspera para gerar ideias disruptivas. O que é isso? Gerar ideias disruptivas. Talvez seja um momento de você repensar toda a sua questão da sua carreira, da sua vida em família, tá? Porque as outras runas que acompanham esse quadro, elas estão me dizendo que talvez seja o momento de você olhar com mais profundidade para a sua vida. A runa Ótila, ela me traz essa ideia da família, mas ela está me trazendo muito mais a ideia da pessoa leonino e toda a contribuição que a sua família e a sociedade trouxe para dentro de você, e o quanto que isso vai ser testado e colocado a ferro e fogo essa semana. Tá? Não é uma semana fácil para você, leonino, apesar de ser uma semana que possa te trazer umas recompensas enormes, mas não vai ser uma semana fácil. Termos de relacionamento, a gente começa a ver se realmente está sendo contribuição para você, porque esses relacionamentos que vocês andam se envolvendo, leoninos, estão sendo muito estranhos, não estão sendo correspondidos da maneira que vocês gostariam de ser. Então essa semana já tem uma runa que joga você para dentro para repensar como é que está sendo esses relacionamentos. Se a questão é a minha participação no relacionamento, ou a participação do outro no relacionamento, ou a participação dos dois no relacionamento. Entende? Então, momentos mais de interiorização sobre isso. É melhor olhar lá no início do relacionamento, voltar lá nas memórias e repensar sobre isso. E, se for o caso, começar um novo relacionamento. Talvez um novo relacionamento com você mesmo, né? Talvez você não esteja se dando o valor devido e por isso o relacionamento está como está. Trabalho. Olha, a gente tem a runa Hagalaz, e a Hagalaz está dizendo o seguinte: olha, leonino, a chance de você ter uma transformação geral na situação do seu trabalho é muito grande. E essa situação ela pode vir num pedido ou de demissão da sua parte, ou demissão por terceiros, tá? E essa demissão por terceiros, ela vem de uma maneira não muito agradável. Talvez um conjunto de situações, um conjunto de brigas no final, dando esta demissão. Então, atenção. Talvez você receba uma promoção, mas essa é aquele tipo de promoção que te joga numa enrascada muito grande. E aí, a única coisa que você pode fazer para não se sobrecarregar, ou vendo que está caindo uma arapuca, é pedindo demissão, ok? Então, observa bem isso. Bom, vamos para Virgem. Virginianos, essa semana também não está muito boa. É uma semana desafiadora para vocês, virginianos. Uma semana que vai exigir muita força
do seu caráter essa semana, tá? Uma semana que pode iniciar a partir de hoje, domingo, ou de amanhã, segunda, já com algumas notícias um tanto quanto preocupantes. E a gente vai estar falando da parte do trabalho, tá? Essas notícias complicadoras na parte do trabalho. Então é uma semana que vai exigir bastante atenção de você, virginiana. Parte do relacionamento, a gente tem aqui uma reaproximação com a pessoa amada. A gente vê também que é um momento de reencontro, talvez um repensar nas posturas que está tendo em relação ao relacionamento até agora. E aí ter sim uma oportunidade de construir algo novo. Mas de qualquer forma, é um momento de reencontros e reencontros com tendências felizes, tá bom? Talvez vencendo algum tipo de briga que está sendo arrastada. Trabalho. A gente tem a runa Raido invertida. A runa Raido invertida, ela é muito interessante porque a runa Raido representa o caminho. E ali ela está invertida, dizendo que tem bloqueios no caminho, né? Não dá para transmitir informação, receber informação, qualquer coisa está bloqueada ali. E aí eu falei que é uma semana que já começa com a runa Naudis. E no trabalho vai ser complicado sim, muitos empecilhos, talvez coisas que não tem a ver com você, mas vieram para você como bloqueios, como situações de crise a serem resolvidas. Então por isso que eu falei, vai trabalhar muita força o seu caráter. Não necessariamente representa demissão, mas pode representar situações complicadas, situações que vão exigir um gasto muito grande de tempo para se resolver e talvez não se resolva num só dia, talvez leve 2 ou 3 dias para ser resolvida ou para iniciar a resolução. Então, respira muito fundo. Como eu falei, não vai ser uma semana fácil, mas também não vai ser uma semana em que as coisas não possa estar sob seu controle. Librianas, bom, a semana muito boa mesmo. A gente começa com a runa do Sol, a runa Sólio, aqui vindo para nós e trazendo uma iluminação para algumas situações que não estavam tendo resolução. E que iluminação é essa? Essa iluminação é você tendo boas intuições, você tendo clareza de posicionamento para que você possa fazer o que você precisa fazer, tá bom? E aí, essa runa ela vem aparecendo para nós e também mostra questões voltadas à boa sorte. Na verdade, quando eu vejo o conjunto das outras runas, você está com uma sorte bastante boa essa semana, meu caro libriano, meu cara libriana. Então, deixe a sincronicidade agir em você e você vai ver que as coisas elas meio que vão se encaixando muito bem para essa semana. Na parte amorosa, e é muito legal porque duas runas, esse conjunto de runas é um conjunto muito, muito interessante, porque a runa do meio, que é Alges, ela é uma runa de fertilidade masculina. A runa Bercano é uma runa de fertilidade feminina. Bercano é essa que parece um bezinho. Então você tem um conjunto de fatores essa semana e você tem o Sol. Pronto, você tem o Sol, que é o fertilizador da vida, tanto masculino e feminino. Então você tem para essa semana, para a parte do relacionamento, possibilidades muito grandes de passar com outro nível de relacionamento, tá? De aprofundar no relacionamento, de ter momentos bastante agradáveis com o parceiro, com a parceira. Essa conjuntura aqui especificamente também indica uma boa probabilidade daqueles casais que estão tentando ter filhos de conseguir ter a sua gravidez esta semana, desde que o período esteja batendo com essa semana. Então, se o período bater com essa semana,
a possibilidade de engravidar está muito alta, tá? E aí é muito legal porque essa possibilidade também vem na parte do trabalho, que é a runa bercana. Então eu vou fazer uma leitura só. É o surgimento de novas possibilidades de trabalho, promoções no trabalho, reconhecimento das ideias. Então a runa bercana ela representa a gravidez, e aqui nesse sentido a gravidez é um presente que vai me gerar uma nova vida. Então eu tenho nessa semana para o libriano um conjunto muito bom de possibilidades de ter uma ascensão de vida para o libriano ou para aqueles que estão próximos a ele. Talvez uma mudança de cargo, talvez uma promoção, talvez aquele emprego que você tanto está buscando venha com um bônus. Então a gente vê que essa situação da fertilidade ela está em todos os lados da sua vida. Como eu falei, é uma semana com um temperinho de sorte muito bom para o libriano. Bom, Escorpião. Meus caros membros de Escorpião, essa semana ela é uma semana bastante interessante. Primeiro que ela me traz a ideia de você, Escorpião, evitar ficar muito rígido essa semana. Ela vai exigir que você tenha uma boa flexibilidade. Mas ela também traz possibilidades muito legais de crescimento. Tá bom? Crescimento mais lento. Talvez você esteja num patamar no início da semana e chega num patamar um pouco mais ascendente no final da semana, tá? Ele pede também para que você tenha atenção com a sua saúde essa semana. E basicamente é isso. A gente olha com essa runa, a primeira runa, que é a runa Ewa, e a segunda, que é a runa em branco, que é a runa Urd. O que a gente tem? A gente tem que para os relacionamentos ela tá como, olha, é uma finalização tranquila, é algo do tipo, chegou um momento, cada um olhando para o outro e entender que desse momento em diante já não tem mais nada, já o reconhecimento de que o término chegou. E esse término, ele simplesmente já aconteceu há muito tempo e agora é só que ambas as partes confirmem. Não, já acabou. Mas ele também representa esse início natural de um relacionamento que já era conhecido, mas que não foi declarado. A gente tem essas duas posturas para o Escorpião essa semana. E para quem já está no relacionamento, não muda absolutamente nada. É como se fosse sem alterações para o Escorpião no geral. Já na runa de trabalho, ele pede para que você preste atenção na questão da sua autovalorização e na forma como você está falando de você mesmo para as pessoas ao seu redor. Ele pede para que você seja mais pessoal nesse sentido, se vai dizer que eu trabalho em equipe, coloque você também como membro da equipe. Não estou dizendo que você não possa valorizar as outras pessoas, mas lembre que você faz parte da equipe, que você também tem que ter o seu reconhecimento. Então, faça esse reconhecimento ser visto, né? Faça as coisas também de tal maneira que você possa receber os louros deste reconhecimento. Sagitarianos, sagitarianas, vamos para a sua semana. Semana também vai exigir bastante reflexão, tá? Não é uma semana parada, de maneira alguma, não é uma semana parada, uma semana só vai pedir um pouquinho mais de reflexão. Isso significa que a cada ação que você faz, a cada movimento que você faz, a cada resposta que você dá, só respira um pouco antes de dar essa resposta.
talvez você esteja evitando de agir de uma forma mais impulsiva, tá? Também pelo conjunto das energias da semana, ela vai te deixar mais reflexivo. Não é que a semana vai te jogar mais para ficar interiorizado, tá? Ficar consigo mesmo lá fazendo as suas viagens internas. Não, é você ficar reflexivo. Cada ação exigindo de você uma reflexão antes de tomar um posicionamento. Beleza? E aí a gente vê onde começa isso, na parte amorosa. Parte amorosa, bercano invertido. E aí traz o alerta. É uma semana que talvez todo o investimento no relacionamento, todo o investimento no reatar ou no iniciar o relacionamento tá demorando. Essa runa me traz a ideia de que talvez essa semana a sensação de não ter reciprocidade vai ficar muito alta. Então, por isso que a primeira runa já te conta, olha, é uma semana reflexiva. Para que você não crie em você ou não gere em você ansiedade, muita ansiedade com respostas, posicionamentos, dádivas, por assim dizer, presentes, né, de outras pessoas que você gostaria de receber naquele momento e não vai receber. Ele vem dizer que haverá atrasos. Então reflita se este tipo de informação, resposta que você precisa realmente precisa ser naquele momento. E na parte do trabalho, vitórias acontecendo para muitos sagitarianos, o emprego sendo conquistado, as vagas sendo alcançadas, ou mesmo para algum grupo de sagitariano eu vejo eles com uma postura do tipo, eu venci esse diálogo, né? Aquele tipo de discussões, eu venci o diálogo. É o que eu vejo para um grupo de sagitariano, aquela sensação boa, mas extremamente breve de eu venci a discussão, tá? Então isso vai ser a semana toda, mas também é uma semana muito boa e é uma semana para vocês sagitarianos, atenção com papelada ligada à justiça. Atenção, sagitariano, você, papelada ligada à justiça. Justiça do trabalho, ok? Então se atenta a isso. Capricornianas. Olha, é uma semana do tipo... Entendeu? Foi uma pausa dramática. Mas é uma semana mais do tipo mais lenta, arrastada. É uma semana que talvez as coisas elas demorem muito para desenrolar, ou simplesmente elas permaneçam do jeito que estão. Elas entram na semana passada, no final da semana passada, e essa semana ela não traz a resolução que você necessita. Então muitos setores da vida sua, ela sendo preservada do jeitinho que estava da semana passada. Pode ser bom, né? Pode ser ruim, mas isso só vai acontecer se você não tomar postura. Se você ficar na mesma, semana mesma, se tomar postura, aí você vai ver que vai ter uma certa resistência, essa resistência sendo quebrada e as coisas andando ou desandando. Lembra? Como eu falei, a energia é uma energia preservadora. Se você mexer, pode andar ou desandar. Na parte dos relacionamentos, relações desgastadas. E aqui ainda pede para dizer que é relações muito desgastadas. Tá? Então, capricorniano, é importante que se estamos numa semana em que a energia é uma energia preservativa, né, que mantém e preserva, mantém do mesmo jeito, e ali está dizendo que são relações, elas essa semana têm uma tendência muito grande a estarem desgastadas, ou você está desgastado com essas relações.
talvez seja interessante, porque não vai mudar a energia, você repensar sobre isso do começo, né? Onde que foi que houve esse desgaste? Ou, melhor, se realmente vale a pena manter esse desgaste, tá bom? Talvez você esteja, por algum motivo, mantendo algum ganho secundário. Não é legal, mas se você sente que isso é bom para você ou bom para outra pessoa, bom, a vida é sua, mas pensa a respeito disso. Ganhos secundários nunca é legal, tá? Ganhos secundários é você receber um bom quando você poderia estar recebendo um ótimo. E aí fica só naquele bonzinho lá e nunca vai para além. Parte do trabalho capricornianos, mesmo que a semana esteja arrastada, dê muito de si, mostra mesmo que você pode ter força para fazer as coisas. É uma semana que vai depender muito somente de você para o trabalho, somente de você. Não há questões externas, é questão somente sua. Para bem ou para ruim, questão somente sua dentro do trabalho. Aquarianos, aquarianas, olha só que semana interessante. A gente tem a semana aquariana, ela parece muito com a semana leonina, né? A gente começa com a runa Ótila voltado para cima, uma semana que pode dar bons rendimentos dependendo da área em que você está. No caso aqui, esses bons rendimentos eles vão aparecer na parte do relacionamento, tá? É interessante que talvez venha algum tipo de benefício material ou posses. Aqui a gente está falando de coisas concretas, não do tipo pode vir você receber. Não, é coisa concreta mesmo. Você receber dinheiro, ou receber posses, ou receber algum tipo de titulação, né? Receber coisas financeiras mesmo do seu parceiro ou da sua parceira. Na parte dos relacionamentos, que eu já comecei a citar, a gente tem uma runa trazendo essa ideia de que talvez seja interessante algum tipo de parceria, mas essa parceria não ser divulgada. Entende? Aqui, esse relacionamento que não é o relacionamento amoroso que me vem, não. É um relacionamento, talvez uma sociedade secreta. Não estou falando daquelas sociedades ocultas, não. Uma sociedade anônima. Muito obrigado. Uma sociedade anônima que vão trazer bons rendimentos. E aí vem na parte do trabalho, que é a runa Bercano invertido. Atenção! Esse conjunto aqui está dizendo o seguinte: início de um novo empreendimento com boa lucratividade, que não vai estar, que você não precisa anunciar para ninguém, ou seja, melhor, você manter ele oculto, ou você mesmo entrando como um sócio anônimo, mas que tem que ter cuidado com a ansiedade, porque os louros maiores não vêm agora. Você entra com uma parcela do capital, ou com seja um capital humano, ou seja, você como um trabalhador, um fornecedor de algo, ou com a parcela do capital financeiro. E tem que vencer esse medo de que o dinheiro chegue muito rápido, tá bom? Pensa sobre isso. Para outros aquarianos, eu vejo o seguinte, eu vejo que questões voltadas à casa, ali tem uma possibilidade de ter um aprofundamento nos relacionamentos, chegando a ter pedidos matrimoniais, mas que na parte do trabalho ele ainda pode ocorrer atrasos no pagamento essa semana. Talvez você receba essa semana e talvez o dinheiro não chegue como ele deveria estar chegando. Algum abono, e esse abono não está caindo na sua conta. Então vamos pensar a respeito disso e conter a sua ansiedade. Piscianos, piscianas. Olha, essa semana ela vai estar desafiadora no sentido bom. Como é que eu explico isso? Porque eu estou vendo as runas, e as runas estão me dizendo o seguinte: é como se para a vida do pisciano tivesse
numa bandeja e ela fosse jogar, essa bandeja fosse virada para cima e depois colocado, e aí ela começa a se rearranjar de uma maneira completamente nova. Então, se abre ao novo, se abre ao caos que vai se formar para esse novo aparecer. Não perca a cabeça, porque os resultados são muito bons. Relacionamento em alta, com grandes possibilidades de estreitamentos maiores na relação. Para quem está buscando relacionamentos, encontrando pessoas que sejam muito bacanas, muito alinhadas com a sua vida, mas mais do que isso, sendo contribuição para você. Você que está no relacionamento, talvez essa contribuição venha através de amizades novas. Não significa que você vai trair o seu parceiro ou sua parceira, mas algo nesse sentido, tá bom? Já no trabalho, a gente tem uma força dinâmica muito forte para estar fazendo o que precisa ser feito, tá? Então aqui é encarar o touro pelo chifre, aceitar propostas que venham até você, mesmo que essas propostas joguem sua vida para o alto e sacuda quando cair, tá bom? Mas de qualquer forma, a runa Hagalas, que é a primeira dessa semana, já fala o seguinte: sua semana não vai ser trivial, vai ser uma semana extremamente agitada, uma semana que vai ser uma semana transformadora, uma semana que vai te tirar completamente do eixo, mas que tem resultados extremamente positivos. Se você não dá conta disso, a expressão que vem na cabeça enquanto eu estou fazendo isso aqui: se você não aguenta beber, bebe leite, tá? Se você não aguenta essa semana, segura em algum lugar, pede colo para alguém e espera a semana passar. Mas quem tá pronto para surfar uma nova era na própria vida, essa aqui é uma semana extremamente positiva. E é isso, eu agradeço imensamente. Fique atento aos vídeos do canal, tem sempre vídeos novos toda semana, exceto quinta e sexta. Daqui vai ter 2 sugestões para vocês, espero que vocês gostem. Beijo no coração de todos, fiquem magnificamente bem. E precisando, meu contato está embaixo, agenda uma leitura.